Espero que se encontrem todos bem. O tema desta noite, como podem ver aí na tela, Reis Magos. Este tema é um tema bastante controverso, portanto, das pesquisas que fiz, dos diversos historiadores que estudaram este tema. Há muita controvérsia relativamente até ao número dos Reis Magos, portanto, são 2, são 3, são 4. Os nomes, qual era a sua procedência. Vamos tentar, nesta palestra, portanto, com o auxílio do plano espiritual, como é óbvio, tentar esclarecer todas estas divergências. No Segundo Testamento, o evangelista Mateus é o único que relata a visita dos magos a menino Jesus, onde ele relatou, no seu capítulo 2, tendo Jesus nascido em Belém, da Judeia, nos dias do rei Herodes, eis que magos vieram do Oriente para Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus, recém-nascido? Pois vimos sua estrela ao despontar e viemos reverenciá-lo. O rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se e com ele toda a Jerusalém. E reunindo todos os principais sacerdotes, escribas e anciãos do povo, informava-se junto a eles sobre onde haveria de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém, da Judeia, pois assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, da Judeia, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as governanças de Judá? Porque de ti sairá um guia que apacentará o meu povo Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, averiguou junto a eles o tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide, investigai cuidadosamente a respeito da criancinha e, quando a encontrardes, relatai-me também, para que eu também vá e a reverencie. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela, que viram ao despontar, os precedeu, até se deter, após a chegada, sobre o local onde estava a criancinha. Vendo a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entretanto, na casa, viram a criancinha com Maria e sua mãe, e prostrando-se, a reverenciaram. Então, abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dávidas, sendo ouro, incenso e mirra. E sendo advertidos em sonho para não retornarem à presença de Herodes, regressaram para a sua região por outro caminho. Ora, quem eram estas personagens? Eis a grande dúvida. Para tal, vamos nos escorrer da obra de Maria de Nazaré, por psicografia de João Nunes Maia, editada pelo Espírito Miramês, que relata: seus nomes, Baltazar, Belchor e Gaspar, 3 personalidades incomuns, pertencentes a altas escolas iniciáticas, homens que se dedicavam suas vidas na busca da verdade, já se encontravam esperando a chegada do Divino Senhor. Ora, aqui já podemos verificar, relativamente aos nomes, portanto, o que o plano espiritual nos traz, pelo Espírito Miramês, parece não existir de grandes dúvidas. E também que seriam o número 3, as personalidades que visitaram o menino Jesus a quando do seu nascimento. Era de seu conhecimento o ponto exato do seu nascimento. Amavam os campos e, entregues à própria natureza, recebiam dela informações valorosas acerca de muitas ciências. Naquela época estavam em evidência a Caldeia, a Assíria, a Pérsia e a Índia, que já esperavam a grande luz,
Roma, em termos espirituais, vivia uma total ignorância. Todavia, dominou muitos países pela força e pela astúcia, inclusive a própria Judeia, impondo suas leis e levando os recursos que os vencidos poderiam oferecer em troca de menores sofrimentos. Os três, embora em pontos diferentes, viram simultaneamente o mesmo sinal. Uma falange de espíritos iluminados de todos os países que se reuniram por convocação superior para adorar o grande pastor que acabava de chegar. O conjunto formava uma luminosa estrela, descendo sob a harmonia do cântico dos anjos, de forma que os magos puderam observá-la e segui-la, por saberem de antemão que assim deveria acontecer. Aqui também havia muitas dúvidas. O que é que seria a estrela? Se seria um cometa? O que é que seria? E aqui, portanto, aqui nesta explicação também não existe grandes dúvidas. Os magos eram médios, portanto, tinham, através da sua mediunidade, viram os espíritos que se reuniram e, portanto, depois seguiram esses mesmos espíritos para chegarem junto do Menino Jesus. De onde vieram os magos? E em transcrições desta mesma obra, podemos compreender de onde vieram os magos, assim como nos esclarece que visitaram o Menino Jesus no dia do seu nascimento e não após. Isto também é uma grande dúvida. Aliás, o dia dos reis, que simboliza a visita dos magos, sendo separado do dia de Natal, aqui também fica comprovado que a visita dos magos foi no próprio dia do seu nascimento. E vamos já ver. As quais relata: Gaspar, quando voltou à Índia, disse de viva voz a todas as criaturas que o ouviam que se tinha cumprido as profecias de todos os profetas do mundo em relação ao Messias. Ele tinha nascido e que ele, Gaspar, tivera a felicidade de visitá-lo no dia do seu nascimento, juntamente com dois outros personagens que ali chegaram com os mesmos objetivos que os seus. Aqui nestas passagens conseguimos identificar de onde era a proveniência dos magos e a visita deles no próprio dia do nascimento. Baltasar, da Pérsia, voltando ao seu país de origem e obedecendo ao pacto que fizera com os outros dois, fez-se tribuno, cantando os ditos dos profetas por onde passava, anunciando o que tinha constatado junto do menino de luz, sem se esquecer de dizer como foram guiados para a manjedoura, de modo a visitarem o Rei dos Reis. Belchor, do Egito, queimado pelo sol ardente da terra, foi primeiramente de escola em escola, levando a notícia da chegada da luz à terra, para a salvação dos homens. Depois dirigiu-se ao público, a fim de despertar a massa para melhores dias e a esperança das promessas do céu. Da casa humana, compreendia que, em se tratando do Cristo, nada poderia esconder. Ora, podemos concluir que os magos não tinham também títulos de reis. Portanto, eles pertenciam a escolas iniciáticas, que eram escolas que eram muito fechadas ao público, não eram escolas que naquela altura... Esta obra explica isso mesmo também. Jesus dá essa explicação numa passagem, num relato dele aos Essénios, que as escolas, a partir dessa data, a partir do seu magistério, passariam a estar abertas ao público. Portanto, estes magos eram muito restritos às escolas a que eles pertenciam. Mateus não os nomeia reis, mas magos. Eles eram personalidades que pertenciam a altas escolas iniciáticas, considerados sábios.
O título de reis lhes terá sido conferido por sacerdotes da Igreja entre o século I e o século VI, tendo estado na sua gênese as grandes dificuldades que a história manteve ao longo do tempo a identificar a real precedência dos magos. Isto foi o que eu identifiquei nos estudos que fiz. Portanto, a história teve muita dificuldade, há muitas contradições, portanto, sobre os magos. Podendo também ser explicada por interpretações que foram dadas ao Antigo Testamento nos Salmos 72:10 e 72:11, onde refere: paguem tributo os reis de Tarsis e das ilhas, oferecem donativos os reis de Sabá e de Seba. Prostrarão diante dele todos os reis, sirvam-no todas as nações. Portanto, estes 2 versículos destes salmos foram os versículos que originaram a grandes controvérsias e, eventualmente, os versículos que deram origem a que os magos fossem depois, lhes fosse conferido o título de reis. As dádivas dos magos ao menino Jesus têm sido consideradas ao longo do tempo ofertas simbólicas, que nós também não temos informação se elas, eu não acho que elas não têm esse simbolismo. E o simbolismo que lhe é atribuído é: o ouro representa a sua realeza divina, o incenso a sua autoridade espiritual, portanto o incenso era utilizado em situações de divindade, e a mirra, o bálsamo usado para aliviar o sofrimento do povo. Os restos mortais dos 3 magos encontram-se hoje em um ossuário de ouro ricamente adornado na monumental Catedral de Colónia, na Alemanha, desde o século XII. Segundo a tradição, foi Santa Helena que encontrou os ossos dos reis magos em uma das suas peregrinações à Pérsia, em busca de relíquias que comprovassem a veracidade das passagens descritas nos Evangelhos. De Savoy foram removidos por ordem de Helena para a cidade de Bizâncio, hoje Istambul. Após saques, foram para a Alemanha, onde se encontram até os dias de hoje. Helena teria sido a mãe do imperador Constantino o Grande, que viveu ali entre finais do século III e o século IV, e o início do século IV. A visita dos magos e suas dádivas ao menino Jesus deram origem às tradições dos presentes do Natal, que ainda hoje conservamos, as trocas dos presentes. Por tal, faço votos que neste Natal de 2020 saibamos todos nós ampliar as dávidas de bondade, de perdão, de amizade, de amor e de grande fraternidade para com todos. Agradeço a oportunidade de ter feito este trabalho, agradeço a todos que me ouviram, espero ter contribuído para o esclarecimento de todas estas grandes divergências destes magos